Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Leônidas de Oliveira, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Leônidas, no final do primeiro bloco, a gente estava falando sobre patrimônio histórico, né? A importância da Exato. preservação do patrimônio histórico. Eu sei que esse é um dos grandes focos da sua atuação, do seu foco de interesse, né, do seu trabalho. Mas sei também que a administração pública muitas vezes enfrenta dificuldades em implementar essas políticas porque ela acaba conflitando com alguns interesses de grupos, às vezes poderosos, né? Especialmente aqueles ligados à especulação imobiliária, né? Que não tem tanto interesse assim nessa preservação ambiental, patrimonial. Eu queria que você dissesse assim, como que você consegue enfrentar essa situação, como você consegue fazer essas negociações que viabilizem, né, a proposta para a preservação do patrimônio. E ambiental também, né? Também, Você né? está corretíssimo, porque o meio ambiente é É que, na verdade, sua maneira mais ampla. é verdade. Mas é o seguinte, a Constituição do Brasil e as leis, elas garantem o direito das pessoas à cultura, ao patrimônio histórico, à preservação da sua memória, das identidades, e também garante e obriga as pessoas, sejam elas as empresas privadas ou as pessoas, que tenham uma função pública Sim, da privada, né? Ou seja, eu tenho um imóvel, eu tenho um bem, mas existe um bem maior que é a valorização da cultura de uma cidade. sim. Claro que a gente enfrenta problemas, sim, cotidianamente de grupos ou de pessoas que às vezes não querem tombamento porque querem destruir a casa para construir um edifício. Nós, só há uma forma, agir de forma veemente, forte, porque não tem outro mecanismo. Às vezes é preciso sim contrariar várias pessoas e grupos, Sim. porque a memória deve prevalecer, né? Então, assim, quando O nós, por interesse comum exemplo, acima do interesse particular, né? exatamente, porque essa é a função do poder público e, Claro. sobretudo, a cultura, e ela tem que ocupar esse papel. O Drummond fala uma frase num texto que ele faz em 1970, muito, ele chama Triste Horizonte, né? Fala que essa cidade se empavona pelo corpo crucificado da primeira. Nós precisamos parar com esse processo. Nós temos que entender Belo Horizonte como uma potência de cultura, como uma potência de turismo. As pesquisas mostram que as Sim, pessoas sim. vêm aqui não mais para negócios, mas para turismo e, sobretudo, turismo cultural. Ou seja, muitas pessoas, a própria cidade ganha economicamente. E é importante fortalecer essa identidade já E, cultural que a cidade já tem, né? exatamente. E explicar para os empreendedores, então essa é a negociação que você me pergunta, Aham, que o ganho às vezes é maior. Por sim. exemplo, se ele tem um edifício e tem uma casa, às vezes nós conseguimos compor com ele. Construa o seu edifício e mantenha a casa, dê a casa para a cultura, dê a casa para algum grupo, dê um uso cultural para ela, mas mantenha a casa. Se são conjuntos, não tem como, tem que manter o conjunto inteiro. Mas tem uma questão que me vem à memória agora. Lá no bairro Santo Antônio, naquela rua Congonhas, tem um quarteirão inteiro com casas que eram tombadas. Sim. Inclusive Guimarães Rosa morou numa esquina. Ali foi cenário daquele filme Menino Maluquinho. E agora ele está todo com aqueles Tapumes. tapumes, né? E parece que vai ser construído ali um condomínio com várias torres, destruindo todas aquelas casinhas. Como é que está essa situação e por que isso está acontecendo? Não, deixa eu te explicar uma coisa. As casas são tombadas na sua integridade. A questão do fechamento foi uma ação da Fundação Municipal de Cultura. Por quê? Como a incompatibilidade da lei não deixava que as casas continuassem sendo comércio, porque havia mudança de potencial para construção de residências, as torres serão construídas atrás com saída para a rua do lado de cima. As casas todas serão preservadas, Ah, todas. sim. Então, estava tendo, nós não tivemos como barrar esse processo, porque estava fora do limite. Entendi. Né? Então, a fundação não foi capaz, porque existe o plano diretor que dá legalidade para o empreendedor construir. Mas no final das contas, as casinhas vão ser As casas preservadas integralmente. permanecem e vão ser restauradas. Fechamento foi porque as pessoas estavam invadindo e Ah, estavam sim. destruindo. Então nós fechamos e estamos com um processo com eles de notificação para que eles comecem a restaurar as casas antes mesmo de construir os Ah, que edifícios. maravilha. Além dessa preocupação com o patrimônio histórico, que é evidente na sua fala, na sua ação,
você também defende a questão da população se apropriar dos espaços públicos, ou seja, transformar a rua em um espaço de encontros, de convivência, de lazer, de arte, não é? Quais são as ações da Fundação para que isso aconteça? Bom, eu vou lembrar nessa pergunta sua, há 15 dias atrás, um livro, Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs, fez 50 anos. Jane Jacobs era uma filósofa, dona de casa, que escreveu um livro explicando que um pouco dessa modernidade, por exemplo, de Brasília, que divide cidade e carro, estava equivocada. Ela disse que nós precisamos de pessoas na rua. A violência se dá muito em função de não termos pessoas na rua, o esvaziamento dos centros. Então, o que acontece? Isso precisa ser revertido. E a Europa tem muito isso. Sim, esse processo já aconteceu na verdade. Europa, onde os centros históricos, não é verdade? É verdade. Aliás, os centros históricos na Europa são a grande atração turística das grandes cidades, né? Exatamente. E aqui em Belo Horizonte, então, nós estamos com várias ações, várias. Por exemplo, a virada cultural de ocupação do espaço público, os totens, que eu disse, Sim. que serão mais de 1000 totens de valorização do patrimônio histórico. E nos totens tem mapas onde a pessoa pode fazer um circuito de 5 minutos ou de 15 minutos a pé, nos espaços culturais que estão naquele Identificados raio. ali naquele Identificados naquele raio, Sim. espaços culturais ou bens tombados, protegidos. E o carnaval é um sucesso, nessa cidade se despertou para a rua. E é um fenômeno da cidade. É interessante isso. O que a Fundação Municipal de Cultura tem feito é legitimar isso. Sim, porque houve realmente uma iniciativa da própria comunidade, né, de resgatar os blocos, né? E isso vem se multiplicando ao longo dos anos e Belo Horizonte hoje já é um ponto de atração de carnaval, que era uma coisa impensável há poucos anos. Eu, quando pequeno, me lembro que não cheguei a ver, mas minha mãe e meu pai falavam muito do Corso, que acontecia na Afonso Pena, mas eu cheguei a ver os blocos caricatos, que eram uma atração enorme da cidade. Mas depois foi se perdendo e tal, e agora esses blocos estão voltando e revitalizando esse prazer de ficar aqui em Belo Horizonte no Carnaval, né? Exatamente, e as festas dos países, é festa na rua, são festas gastronômicas, É verdade. enfim, feiras, estamos voltando para as ruas, isso é um fenômeno muito bom. E eu acho interessante, você citou isso, né? Eu queria só pontuar que essa é realmente uma estratégia que eu acho eficaz contra a violência urbana, não é? Com certeza. E você disse uma coisa muito interessante. Você disse, me complementando e confirmando isso, que a rua, as pessoas querem a rua. Há um fenômeno das pessoas quererem a rua. E eu vou te falar uma coisa. O melhor processo de construção de política pública é de escuta e de ver os fenômenos. Sem dúvida. Quando você vê os fenômenos que estão acontecendo e se eles são bons para a coletividade, legítimo, nos resta, como servidores públicos, somente apostar e potencializar e fazer com isso ocorra da melhor forma. É verdade. Mas a rua também além desse lugar da violência, um lugar para você conhecer o outro. Para você conhecer, para você namorar, os bares. Belo Horizonte tem uma tradição de rua, de calçada. Então, é a capital dos barzinhos, né? Exatamente, dos bares. E a gente é acostumado a estar na rua, né? Então, isso é muito importante que isso se revigore, porque a convivência é que traz a cultura da paz. É verdade. Né? É verdade. E assim, numa análise conceitual. E nessa convivência há o processo da inclusão, né? Você conviver com pessoas de tantas vertentes, né, diferentes, né, e de você aceitar essas diferenças e compartilhar com elas o conhecimento que cada um tem. Porque eu acredito que isso é como se fosse assim, um caleidoscópio, né, de conhecimentos humanos, né? Cada um traz uma informação, uma vivência, e se você pode compartilhar isso de uma maneira aberta e generosa e amorosa, todos saem ganhando, né? Todos saem enriquecidos, né? Com certeza, você tocou num assunto e num tema, num conceito importantíssimo, a diversidade. Humberto Eco fala uma questão muito interessante, que ele fala que a gente só muda e a gente cresce mais rapidamente quando a gente vê uma realidade diferente da nossa. Acho que até a psicoterapia trabalha isso, né? Você tem recebe uma outra informação e você tem que refletir sobre aquilo, né? Exatamente. E provavelmente, se você não tivesse a informação do outro, você sozinho não alcançasse aquela experiência, né, digamos assim. Esse papo que nós estamos tendo aqui, tem coisa mais gostosa? Eu conhecendo a realidade, você me fazendo perguntas, eu refletindo sobre eu mesmo, sobre a minha posição, sobre o trabalho que eu executo, e é assim.
é uma reflexão, sobretudo nesse momento que nós precisamos de muita reflexão no país. Estar nas ruas, conversar e com a cultura, que eu costumo dizer o seguinte, outro dia me perguntaram assim, você prefere fechar um posto de saúde, então, para reservar dinheiro para a cultura? Aí eu até disse, olha só, isso é uma comparação muito, me desculpe, não, mas Aham. eu não prefiro fechar nenhum dos dois. Sim, Mas eu vou também. falar para você que, por exemplo, no bairro que eu moro, tem um posto de saúde perto do outro. Se fechar um, eu prefiro que feche o centro cultural e que feche um, mas Um não e- feche o centro cultural. Exato. Porque A gente tem que equilibrar as coisas, né? exatamente, porque assim, o centro cultural, a cultura trabalha com a alma, com o espírito, né? Ela tira pessoas da depressão, ela tira Sim. pessoas de fenômenos. A Escola Livre de Artes, que nós temos 4.000 alunos, é prova disso. Nós Uhum. temos reeducandos que estão vindo do sistema prisional, que nós acolhemos, nós damos uma transformação. A cultura é a maior potência, a meu ver, de transformação social. É Né? Eu verdade. acho que o que sobra em momento de conflito é a verdade que a gente tem. E a verdade que a gente tem interiormente está muito relacionada com a verdade da Sem nossa cidade, do dúvida. nosso espaço, do que a gente vive, da nossa família, Sem da nova dúvida. criação. E é onde que a gente vai tirar força para seguir na vida. E a cultura também traz as pessoas para um patamar de civilidade, né? Que você pode ocupar as ruas de uma maneira solidária, de uma maneira respeitosa, você pode debater com as pessoas, mas dentro de um limite de respeito e civilidade. E Claro. aí, alcançando essa condição, todos crescem, né? Juntos, Todos né? Todos crescem. evoluem. E eu Né? tenho dados disso daí, viu? Ó, Você sabe que na virada cultural ou nas festas urbanas tem menos ocorrência policial do que, por exemplo, um final de semana comum no centro. olha, tá vendo? Imagina só o que que isso significa. Então a cultura mostrando o seu valor, né? Em números, né? Porque a gente tem que Números e algumas vezes a fator de gente desenvolvimento. algumas vezes a gente tem que falar em números para que as pessoas possam entender, Exatamente, não a é isso? importância disso, né? Meu querido, a conversa está excelente, mas nós temos que interromper mais uma vez Claro. esse nosso papo para um breve intervalo, mas não saiam aí, nós voltamos já com essa conversa gostosa com Leônidas Oliveira.